Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicieux, c'est les restaurants. On va parler un peu des gastronomies françaises, de comment on demande quelque chose au restaurant, et aussi quelques mots utiles, expressions utiles pour aller au restaurant. Então, gente, essa aula de hoje, o curso número 12 no nível intermediário, é para falar um pouco de restaurante. Eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo se interessam por gastronomia, até inclusive podem querer fazer cursos, né, na França de gastronomia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gastronomia francesa, pensando também em te preparar, né, para algum momento que você precise ir no restaurante, para que você saiba fazer a sua demanda, fazer seu pedido de comida, ok? Vamos lá, começando, gente. On va parler de repas français. Qu'est-ce que c'est repas? C'est des moments du jour, ok? Les moments du jour où on mange quelque chose. Donc, on a les matins, par exemple, les petits déjeuners. C'est les premiers repas du jour, où on boit du café, du thé, où on mange pain avec le beurre ou la confiture. On peut manger aussi des tartines et des viennoiseries. Qu'est-ce que c'est café? Café, c'est un café. Thé, c'est les chá, ok? Se você sabe inglês, é parecido com tea, né? Que é thé. Pain, c'est bien, pain, avec beurre ou confiture. Qu'est-ce que c'est beurre? C'est très important. Beurre, c'est manteiga, ok? Beurre. Répétez avec moi, beurre. Ok, c'est bien ouvert là, beurre. Et la confiture, c'est quelque chose de sucré. Qu'est-ce que c'est sucré? C'est quelque chose avec de la sucre. Sucre, gente, é açúcar. Então, quando eu digo que é sucré, eu tô querendo dizer que é doce. Então, confiture, qu'est-ce que c'est? É geleia, ok? Ou mesmo uma coisa de chocolate, né? Nutella, pode ser chamada de confiture, ok? Tartine. Tartine, c'est une variation de pain. Tartine, c'est quand le pain está torradinho, tá? Então, torrada, tartine. Et viennoiserie, c'est une chose bien française, é uma coisa muito francesa. Gente, viennoiserie vem... o nome vem dos lugares chamados viennoiserie, ok? Onde a gente pode comprar coisinhas do tipo croissant, bolinhos, ok? Coisas desse tipo, coisas bem francesas, típicas francesas. Eles têm bastante receita folhada, sabe? Como o croissant ou outros folhados com chocolate, ok? Então, tudo isso a gente compra compra na seção do mercado também, viennoiserie, ok? Aí, a gente tem déjeuner. Repitam comigo. Déjeuner. Qu'est-ce que c'est déjeuner? Bon, on a les petits déjeuners, que c'est les premiers repas du jour, et le déjeuner, que c'est le deuxième, à midi. À midi, vous vous rappelez? Vocês lembram dessa expressão? À midi. Midi é o meio do dia, tá? Midi. Então, é meio-dia. Seria, então, o nosso almoço. Qu'est-ce qu'on mange en France au déjeuner? O que a gente come? O almoço francês ele é bem dividido. Diferente do nosso, em que a gente pega um prato e coloca salada, arroz, feijão, mistura, carne, enfim. No prato de almoço francês, a gente tem bem separada as etapas da refeição. Então, a gente tem l'entrée, podem repetir comigo, l'entrée, les plats et les desserts. Desculpa, les desserts,
Isso. Dessert, com esse som mesmo, tá? Désert é deserto. Então, até eu mesmo me confundi um pouco, né? É normal, porque para nós, né, esse som é um pouquinho mais forte, para eles é um pouquinho mais suave. Então, dessert, tá? Dessert. E dessert é a sobremesa, então, tá? Então, sempre você vai ver num menu, né, num cardápio francês, uma opção de entrée, de plats e de dessert. E aí a gente já vai falar sobre menus franceses nos próximos capítulos dessa aula. Outra coisa, outro repas qu'on a, c'est les goûters ou 4 heures. Pourquoi 4 heures? C'est parce que d'habitude, on mange 4 heures de l'après-midi. Então, esse, gente, é aquele famoso cafezinho da tarde, aquele chá da tarde. Qu'est-ce qu'on mange? On peut manger des fruits, des pâtisseries, on peut boire du jus, ok? Qu'est-ce que c'est fruit? Né? A gente já sabe um pouquinho. Fruit. Pâtisserie. Pâtisserie, gente, também é bem francês, tá? Pâtisserie é tudo que vem de pâte. Pâte, em francês, quer dizer massa. Então, pâtisserie, por exemplo, é um bolo, né? Tem uma massa de um bolo, não? Então, pâtisserie pode ser um bolo, é um tipo de pâtisserie. Você pode ter também uma torta, também é um tipo de pâtisserie. Então, geralmente, é o que a gente come ali nas 4 horas, né? Essas coisinhas assim. E jus, gente, jus é suco, ok? Suco, que pode ser jus de fruits, ou jus d'orange, de citron, ok? De laranja, de limão. Aí é o teu critério. Vamos passar então pro dîner. Dîner ou souper. En France, on parle plutôt dîner, ok? Au Canada, par exemple, on parle plutôt souper. Tá, então depende de onde você estiver. Na França, dîner. No Canadá, talvez em outros lugares também, é souper. Qu'est-ce qu'on mange? On peut manger de la soupe. Soupe, ok? Sopa. On a viande, ok? Qu'est-ce que c'est viande? Viande tem nada a ver com a palavra em português, é carne. Então, coloquei aqui uma opção de janta, carne. Pâte, que eu acabei de falar, né? Pâte vem da palavra massa. Então, massa pode ser também macarrão, cannelloni, capilete, lasanha. É massa, é pâte, ok? Fromage, c'est très important ces mots-là. Fromage. Fromage é o queijo, ok? E, gente, estrelinha para fromage, porque na França eles comem muito, muito, muito queijo. É o país do queijo, né? A gente tem outros países também do queijo, como a Suíça, mas a França tem uma tradição muito forte, né? Você não vai em nenhuma casa francesa que não tenha opções de queijo para você comer. Então, fromage, très important, ok? Du vin. Se a gente tá falando de uma refeição mais à noite, né? Pode ser que tenha o vin ou bière. Qu'est-ce que c'est vin e bière? Vin, a gente já falou, né? Vinho. E bière. Talvez venha alguma coisa na cabeça lá do inglês beer. Então, cerveja, bière, tá? Mas aí com o E mais abertinho e o R, né? Que a gente já viu no francês, que é mais puxado, bière. E aí, outra opção para tomar à noite é a tisane. Diferente do thé, a tisane é como se fosse uma infusão de ervas um pouco mais delicadas, tipo uma erva doce, uma camomila, para dormir mesmo. Então é muito normal que as pessoas tomem tisane antes de dormir, ok? Vamos repetir então, gente, algumas palavras comigo para você ver bem a pronúncia, ok? A gente tem le petit déjeuner, café, thé, pain avec le beurre, pain avec la confiture, tartine,
viennoiserie. Ok? Le déjeuner. Entrée, plat, dessert. Ok, très bien. On a les goûters ou les 4 heures, fruits, pâtisserie, jus. Les dîners, les soupers, soupe, viande, pâte, fromage, vin, bière, tisane. Ok? Bom, très bien. Vocês sabem isso, vocês já estão bem avançados aí, tá? Vamos passar agora para o verbo muito importante quando a gente está falando de restaurante. C'est le verbe manger. Qu'est-ce que c'est manger? Manger, c'est comer. Alors, manger, c'est un verbe régulier qui finit par ER. Alors, on conjugue comme ça. Regarde. Je mange, tu manges, il, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Répétez avec moi. Je mange, tu manges, il, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Ok? Então, a terminação igualzinho que a gente já viu para verbos regulares. E, ES, E, ONS, EZ e ENT. Só que com um pequeno detalhe que muita gente esquece. Aqui, gente, a gente acrescenta o E. Opa, ficou muito grande aí, né? Esse aqui a gente acrescenta, por quê? Para dar a sonoridade correta. Se a gente conjuga o manjo sem o E, fica mangon. E aí não fica certa a pronúncia. A gente tem que colocar o E, então, para ficar mangeon, ok? Pronúncia, falando em pronúncia ainda, a gente já sabe, né? Esses três a gente tem o mesmo sonzinho. Então, mange, 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 mange. Que vai me dizer se, tu, je, il ou il, lá no plural, vai ser o contexto ou a pessoa que vem antes, ok? Vamos falar agora do menu. Gente, eu trouxe alguns exemplos, apenas alguns, é claro, de como seria um menu francês, tá? Claro, como eu disse, são alguns exemplos. Eu não trouxe toda a variedade de cardápio francês, porque senão a gente ia ficar aqui pelo menos 6 horas fazendo vídeo, né? Então aqui são só alguns exemplos, coisas que eu, na minha vivência na França, vi que eram bem pedidas, que eram bem... apareciam bastante, né, nos cardápios franceses. E é isso que você, já sabendo, consegue entrar no restaurante e pedir uma comida, tá? Vamos falar agora primeiro des entrées. Como eu disse, né, sempre 99,9% das vezes, um restaurante francês é dividido entre entrée, plat e dessert, ok? O que a gente tem como entrée? Geralmente, entrée é uma saladinha, tá? Uma saladinha, uns brisquetes, coisas pequenininhas para você abrir o apetite. Então, por exemplo, você pode ter uma salade de saison, une salade de saison. Qu'est-ce que c'est saison? Saison, c'est l'époque, tá? É a época do ano. Então, se por exemplo é o verão, vai dar uma salada de um jeito. Se é o inverno, vai ter uma salada de outro jeito. Então, salade de saison. A gente tem foie gras maison. Qu'est-ce que c'est foie gras? Para as pessoas que já sabem um pouquinho mais sobre a cultura francesa, sabe que foie gras é um item bem famoso no prato francês e um pouquinho questionável. Por quê? O foie gras, gente, que eles amam de paixão, nada mais é do que o fígado do pato. Foie, gente, é fígado.
gras é gorduroso, tá? Então, eles alimentam o pato até o fígado dele expandir, e aí eles usam esse fígado para fazer o foie gras, que fica como se fosse um patezinho, tá? Para passar no pão, por isso que muitas vezes é usado como entrada. Por que eu coloquei o maison ali? Isso é importante. O saison também. O maison, ele é importante porque quando a gente fala que alguma coisa é maison, maison é casa. Então, quando você fala, por exemplo, foie gras maison, eu tô falando de algo que foi feito na minha casa. Ou, em português, caseiro. E você vai ver muito essa palavra em francês, eles valorizam muito essa coisa caseira. Então, por isso que eu trouxe pra vocês. E voltando a falar do foie gras, então, é isso que eu falei pra vocês. Fígado do pato, eles geralmente colocam num pãozinho, comem o foie gras e eles acham uma delícia, ok? É isso, questionável, mas é isso. Aí a gente tem os beignets. Beignet, gente, são friturinhas, coisas fritas. Você pode ter beignet de riz, você pode tipo bolinho de arroz, ok? Eles comem muito menos do que nós, mas você pode ver beignet, que aí se você ver você já sabe, beignet são coisinhas fritas, ok? Plat. Plat, gente, é o principal ali, né? O principal item da refeição inteira, tá? Plat. Qu'est-ce qu'on a comme plat? On peut voir, par exemple, côte de bœuf. Côté de bœuf. Qu'est-ce que c'est bœuf? Bœuf, gente, só você pensar. Bife, né, gente? É uma parte lá da carne do boi, bœuf. E aí, côte de bœuf é uma partezinha, uma parte específica do boi, ok? Então, côte de bœuf. Aí a gente tem poisson avec du riz. Poisson. Qu'est-ce que c'est poisson? Poisson, c'est les peixes, ok? E quando je dis avec du riz, estou dizendo um acompanhamento, gente. Avec é com. Então, eu estou acompanhando o riz, né? O poisson, melhor dizendo, com o riz. Riz é arroz. E não é riz, tá, gente? É riz. Seulement riz, ok? Apenas riz. E, por exemplo, se você for num lugar um pouco mais descolado, talvez você pode achar um burger do chef. Burger, c'est o hambúrguer, tá? Mas eles não chamam de hambúrguer, eles chamam de burger. E com esse sotaquezinho mesmo francês, é burger, tá? Uma coisa muito importante de você saiba é que os franceses, eles não sabem falar as palavras em inglês como elas devem ser pronunciadas. Então, elas pegam a palavra como burger, né? E colocam no afrancesado. Então, burger. E aí eu coloquei também du chef para você saber, muito importante, que quando eu coloco du chef, que é feito naquele restaurante específico, uma receita daquele lugar. Também uma expressão muito usada na França, tá? A gente tem couscous. Gente, o que é couscous? Cuscuz, né? Só que no Brasil a gente tem um jeito de comer cuscuz que é muito diferente dos franceses, porque esse jeito de cuscuz aqui que eu tô falando é o jeito árabe de comer cuscuz. E aí eles colocam cuscuz com coisas salgadas, tá? Tipo legumes, muito comum, ou carne, tá? Então por isso que muitas vezes é o prato principal de alguns lugares, beleza? A gente também tem o crêpe. Crêpe, que é bien francês, tá? Muito francês. O crêpe, que não é o crêpe que a gente come aqui no Brasil, que é aquele prensado, né? Que fica aquelas bolotas do lado. Não, é o crêpe que é como se fosse uma panqueca que é recheada, tá? Só que aí, gente, esse recheio é maravilhoso, geralmente, tá? Eu recomendo muito, se você vai à França, comer crêpe. E, geralmente, pode ser sim uma refeição, ok? Muitas pessoas almoçam mesmo na França de crêpe, ok? E também on a des omelettes. Omelete. Só que também na França os omelettes pode ser muito incrementados, então também podem ser pratos principais. Aí a gente tem dessert. Como dessert, on a fondant au chocolat. Fondant. Fondant vem de fundido, tá? É aquela coisa de fundir, ok? Fondant au chocolat é um fundir.
É mousse au chocolat. É mousse, né? O nosso famoso mousse, que aqui tem um ozinho, né? Mousse au chocolat. Crème brûlée, que é famoso aqui também, né? Aquele cremezinho que... Por que é brûlée? Porque brûlée, gente, vem de queimado, ok? Essa palavra é queimado. Então, é um cremezinho queimado, né? Que é aquele que vem com aquela crosta douradinha. Muito delicioso. E glace. Glace é sorvete, tá? E iogurte vem de iogurte. Então, são algumas sobremesas que nós podemos ter. E comme boisson, para beber, né? Pour boire, on a du vin, que on a déjà dit, né? A gente já falou. Du vin, jus de fruits, jus de citron, jus de banane, ok? Eau minérale ou gazeuse, ok? Avec du gaz. Soda. Qu'est-ce que c'est soda? Não é só soda, né? Uma das marcas de refrigerante. Soda é tudo que é refrigerante. Então, soda, ok? E café, que também a gente já viu o que significa. Ok, gente? Como eu disse, alguns exemplos só. Se você quiser se aprofundar, você pode muito bem entrar em sites de restaurantes franceses, né? E ver o menu, para ter uma ideia do que você comeria se estivesse lá. E também para amplificar o seu vocabulário. Coisas que eu queria que você prestasse atenção é principalmente isso aqui, ó. Isso aqui que eu sublinhei. Esse nem tanto. Só esse aqui, ó. Saison, né? Que muita gente não sabe o que é. Maison, né? Caseiro. Avec du riz, lembrar que avec significa complemento, né? Esse complemento, né? Do prato. E aí, do chef, que é feito uma receita feita por aquele restaurante em específico, aquele chefe em específico, ok? Ok, vamos ver se o meu slide funcionar. Eu vou continuar. Aqui, continuou. Caractériser une demande. O que é caracterizar uma demanda? Você pode pedir, por exemplo, esses itens que eu listei aqui e dizer como você quer a preparação dele. Como assim? Se eu diz cuit ou cuite, se é feminino, cuit ou cuite quer dizer cozido, ok? Então, quando você fala, por exemplo, je veux, eu quero, une baguette très cuite, quer dizer que você quer um pão, une baguette, que é um tipo de pão, é bem cozido. Então, você quer aquela baguette, aquele pão um pouquinho moreninha, tá? Então, é isso que quer dizer. E aí, você pode dizer tanto très cuit ou très cuite, como bien cuit, assez cuit, pas trop cuit, saignante ou au point. Cada uma dessas coisas aqui, gente, são intensificadores do cuit, né? A gente chama de advérbios. Então, por exemplo, très é muito, bien é tipo bem, ok? Aquele mais ou menos ali, né? Assez cuit também é suficientemente cozido. Então, ali também no meio, né? Pas trop cuit seria ali no ponto mais vermelhinho da carne, por exemplo. E o saignant seria com sangue mesmo, né? Saignant, quando aquela carne tá vermelha, por exemplo. Então, é saignant ou soignant. E o point é o ponto. Então, a gente pode dizer ali, gente, que assez e bien cuit é um sinônimo, são sinônimo de au point, ok? E saignant, c'est synonyme de pas trop cuit, ok? Só para vocês terem uma ideia. E a gente pode falar disso sobre une baguette, une viande, ok? Un bœuf, un poisson, un steak e un poulet. Steak nada mais é também do que um tipo de carne, um outro jeito de dizer bœuf. E poulet aí que é o frango, que a gente já falava até agora, né? A gente tem o peixe, a carne e o frango aqui para você ter uma ideia. Então, por exemplo, se você quer pedir uma carne, um bife no ponto, você pede un bœuf au point ou un bœuf assez cuit ou bien cuit.
Ok, gente? Só para você caracterizar, então, esse teu pedido no restaurante. A gente a gente pode caracterizar um restaurant por dire une caractéristique d'un restaurant. Par exemple, c'est un restaurant exceptionnel. Exceptionnel, ok? C'est un restaurant excellent. Intimiste, plus petit, ok? C'est un restaurant parfait, impeccable, ok? Impeccable avec 2C. Efficace, c'est assez bon, ok? Suficientemente bom, eficaz. Né? Aquele ok, normalzinho. Aí a gente tem classique e délicieux. Délicieux, ça vient de delicioso, ok? Et ça, c'est bien important. La vaisselle est de couvert. La vaisselle vient de louça. Então, quando eu digo fait de vaisselle, eu digo lave a louça, tá? Para falar lavar a louça, a gente fala faire de vaisselle, tá? E couvert vem desses itenzinhos aqui, ó, os talheres, couvert, ok? Então, on va chercher essas palavras aqui, ces mots. A gente vai procurar essas palavras na imagem, tá? Essa aqui é a brincadeira agora. L'assiette. L'assiette, c'est celle-là, ok? L'assiette. Les verres, que ça peut être à vin, à vin rouge, à vin blanc, différents types de vin. Il est là, ok? Les verres. Pode ir repetindo comigo, tá? L'assiette et les verres. On a aussi la serviette. Répétez. La serviette. Qui c'est là, regarde. Serviette. Ok? On a aussi la fourchette. Répétez avec moi. Fourchette. Oui, c'est un peu différent du portugais. Mais c'est ça, regarde. Une fourchette. On a deux fourchettes ici. Ok? On a aussi la cuillère. Ça peut être à soupe, à café, à dessert. Ok? Différents types. Mais on a ici la cuillère. Opa! Caiu cisco no meu olho, gente. Cuillère. Saiu. Cuillère. Ok? Então, repetindo, né, gente? Às vezes eu não falo pra vocês repetirem, mas quando eu dou essa pausa é pra você repetir. Fica ligado aí. Les couteaux. Les couteaux. Esse é bem fácil de gente esquecer, porque não tem nada a ver com o que a gente tá acostumado. Les couteaux. Les couteaux. Que é faca. Couteau é bem difícil a gente lembrar. La tasse. A café, a verre. A gente não tem na imagem, mas taça, gente, é xícara daí, tá? Vou tentar desenhar uma taça para vocês terem um desenho também, ó. La tasse, ok? Le bol seria esse aqui, esse primeiro aqui. Porque o bol, gente, é geralmente usado para sopa, ok? Para sopa, então é um pouquinho mais fundo. E a assiette seria essa aqui, então, ó. Essa de trás, se você não confundir, a assiette seria essa, essa aqui, ó, esses pratos de baixo daí, ok? E la salière ou poivrière é o saleiro e o pimenteiro, existe isso? O que tem o recipiente para pimenta. Então, poivrière et salière. Ok? Ok. On va prendre des expressions utiles au restaurant. Donc, on va apprendre à demander des choses au restaurant. Ok? On va voir les menus et après on va
choisir, ok? Vocês compreendem isso que eu tô falando, gente? Eu vou escolher algo no menu e agora eu vou pedir. E essas expressões são feitas para a gente pedir, tá? Qu'est-ce que c'est je prends? Prendre, gente, é o verbo pegar ou tomar. E o verbo prendre no francês tem o sentido também de comer ou beber, ok? De pegar para dentro de você, de alguma forma, ok? Então, je prends de la bière, por exemplo. Eu vou tomar água. Água não, cerveja, bière, tá? Então, por exemplo, essa utilização. Je voulais também, mesma utilização. Je voulais du café, s'il vous plaît, tá? É o que gostaria de tomar café. Por que voulais? Porque esse voulais, a gente vai ver esse tempo verbal lá na frente, mas é uma forma educada de dizer, né, um pedido. Então, eu gostaria, seria esse o equivalente. E aí, outra forma de você fazer um pedido é esse aqui, ó. Pour moi, le plat du jour. Comme entrée, comme plat, comme boisson, comme dessert, Entenderam esse que deu espaço ali? Para você dizer o que você escolheu. Então, comme entrée, une salade du jour. Comme plat, un bœuf avec du riz. Ok? Então, você vai escolhendo com esse comme. Ok? E le plat du jour, gente, é o prato do dia. Muitos restaurantes têm plat du jour. Muito normal você ver também pela França, tá? Outras expressões úteis que a gente tem é o bon appétit. E você pode repetir comigo, bon appétit, que é o bom apetite, né? E o à la table. O à la table é um pouquinho mais informal. O à la table é pra você numa família, assim, né? Todo mundo tá lá no domingo e aí a mãe fala, olha, tá tudo pronto. À la table, né? Tipo um atacar, ok? É bem mais informal à la table, tá? E aí, se você vê um item no cardápio que você não entende, você pode dizer, como eu tô escrevendo aqui, ó. Le ratatouille, c'est quoi? Ou, qu'est-ce que c'est le ratatouille? Ok? Esse c'est quoi é o que, ok? É o que. E qu'est-ce que c'est também é outra forma um pouquinho mais formal daí de dizer o que é. Le ratatouille. Ratatouille, gente, pra quem não sabe, é uma mistura de legumes, tá? Bem gostosa, que também é servida na França. Também tem origem francesa. E não é só o filme, tá? Não é o ratinho. É o prato mesmo, ok? E outra coisa que você pode demandar, se você tem uma restrição alimentar, por exemplo, vegetariano, você pode perguntar assim, ó. Je ne mange pas de la viande. Vous avez des plats végétariens? Ou des plats sans lactose, ok? Você pode ir aí variando de acordo com a sua restrição alimentar, ok? Agora a gente vai para um diálogo que depois vocês vão fazer comigo, tá? Eu vou ler tudo para vocês, como se eu estivesse nessa situação, uma situação, claro, no restaurante, e a gente vai vendo então, leia comigo e eu vou lendo, tá? Bonjour madame, bonjour monsieur, voici la carte, merci beaucoup. Passa um tempo, né? Vous avez choisi? Oui, je voudrais les menus du jour, comme entrée, une salade, comme plat, une côte de bœuf, au point, et comme dessert, une tarte. Vous allez boire quelque chose? Oui, je vais prendre un jus d'orange, s'il vous plaît. Passa um tempo de novo, e aí continua o diálogo. Ça vous a plu? Oui, ça a été délicieux. Je voudrais l'addition, s'il vous plaît. Oui, ça fait 12 €. Vous payez par carte? Não, par espèce. Ok? Algumas coisas a gente já viu, algumas não. A gente vai dar uma passada por todas as frases lá, ó. A gente tem, ó, voici la carte. Qu'est-ce que c'est la carte? É um sinônimo de menu, ok? O cardápio lá onde você encontra as opções do restaurante. Vous avez choisi? É uma pergunta se a pessoa escolheu, tá? Tá no passado. Você escolheu? Oui, je voudrais le menu du jour. E aí, ele usa aquela formulinha que a gente falou, ó. Comme entrée, une chose, comme plat,
comme dessert. Ok? Vous allez boire quelque chose? Você vai beber alguma coisa? E a pessoa fala, oui, je prends un jus d'orange, s'il vous plaît. Ok? Je prends, mais uma expressão que a gente viu para pedir um alimento, ou aqui no caso, une boisson. Ok? Un boisson. Ça vous a plu? Depois de um tempo, né? A pessoa, o garçom pergunta, ça vous a plu? O que é plu? Plu, gente, quer dizer, vem daquele verbo plaire, que é fazer, dar prazer. Então, quando eu pergunto pra você, ça vous a plu, quer dizer, isso te agradou? Você gostou? E aí a pessoa responde, oui, ça a été délicieux. Ok? Lembra do lado das características do restaurante? Délicieux é uma delas, né? Je voudrais l'addiction, aqui mais uma vez, voudrais sendo usado. E addition, a gente não falou essa palavra ainda, é a conta, ok? Então lá no fechamento da sua passada pelo restaurante, você paga, vous payez l'addition, ok? E aí, ça fait, aquela expressão que a gente já viu, né? Ça fait 12 euros, total da compra. E aí, vous payez par carte, não par espécie, que também a gente já viu umas aulas atrás. Par carte, cartão, par espécie, em dinheiro. Ok, gente? Vamos falar, então, como se você estivesse na minha frente. Eu vou ser o garçom primeiro, tá? E você o cliente. Então, eu sou o roxinho aqui, tá? E você é o que não está marcado. Vamos começar. Bonjour, madame. Voici la carte. Passo o tempo. Vous avez choisi? Vous allez boire quelque chose? Ok. Agora eu continuo, né? No roxinho lá, ó. Ça vous a plu? Oui, ça fait 12 euros. Vous payez par carte? Ok? Beleza, agora a gente vai trocar de papel e você vai ser o garçom e eu vou ser a cliente. Vamos lá? Podem começar. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Oui, je voudrais les menus du jour. Comme entrée, une salade, comme plat, une côte de bœuf au point et comme dessert, une tarte. Oui, je prends un jus d'orange, s'il vous plaît. Oui, ça a été délicieux. Je voudrais l'addition, s'il vous plaît. Não par espécie. Então, gente, bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. É claro que o universo da gastronomia francesa é muito maior, mas com essas palavras-chave eu tenho certeza que você consegue já se portar num restaurante. Uma coisa muito importante é que você treine, né? Sempre treine em casa, tente fazer o que eu disse um pouco antes de procurar restaurantes franceses para ampliar seu vocabulário, para você ter mais uma ideia do que eu estava falando aqui, da entrada, do prato principal, da sobremesa, que é assim que eles comem. E é isso aí, gente. Umas aulas mais pra frente a gente vai falar de frutas e legumes também. Então, você vai ficar preparado para enfrentar uma refeição na França, ok? Merci beaucoup. Au revoir.